Oiê, vamos falar do Enem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Conversa de Corredor. Esse podcast que tem essa vibe meio caótica, com esses sons extras, que eu tento ao máximo poder fazer com que o valor que você tenha do podcast seja muito mais alto do que essas distrações sonoras. Meu nome é Alessandro Perry, eu sou professor não somente de espanhol, mas de literatura, gramática, redação e inglês. Então eu decidi trabalhar com as formas mais difíceis de poder ficar rico, mas que enriquece o coração. Esse já vai ser o quinto, se eu não me engano, o quinto episódio que a gente vai ter já do podcast, que aqui nessa maratona, nessa temporada, estamos falando das questões de espanhol do Enem. Mais pra frente eu gostaria de fazer algumas temporadas especiais a respeito das perguntas dos outros anos para que fique atualizado, mas enquanto os outros anos não vêm, a gente vai falando então do que tem agora até do Enem 2023. Então a gente já falou de tirinha, já falamos também do grafite, já falei também inclusive do... Eu até esqueci qual que é o outro que eu acabei falando, eu preciso inclusive ver as minhas anotações, que foi o anúncio e o cartaz. Hoje vamos falar de um texto que eu gosto, eu acho um texto muito importante, ele não cai com tanta frequência se você for analisar, e ele se confunde um pouco com outro tipo, com um outro gênero textual, que ele tem uma tipologia parecida, que vai ser o texto científico e o texto acadêmico. O que acontece é que o texto científico ele se mistura muito com um texto de argumentação e inclusive um texto informativo. A visão que a gente tem quando a gente fala de ciência muitas vezes leva a gente a um falso pensamento que estamos falando sobre apenas a parte que a gente fala de biologia, física e química. Isso não é sempre verdade. Podemos ter também outras situações que a gente fala de ciência que elas estão englobadas na parte de história, na parte de arte e na parte também de línguas até mesmo. Como por exemplo, a gente já teve uma das perguntas que foi a pergunta a respeito da evolução das línguas em um texto científico. Então, qual que vai ser a ideia do texto científico, né? A gente tem como um dos grandes pontos do texto científico uma análise do passado para uma evolução do presente. Então, a gente tem com que o texto científico ele se preocupa em basear teorias, basear os seus apontamentos, não somente de achismos, de coisas que se pensa, porque é normal a gente ter referências, inclusive até mesmo datações, para que a gente fale sobre uma conclusão. Então o texto científico ele aparece talvez com um pouco menos de tamanho do que poderia aparecer de uns outros textos informativos, porque o texto científico ele chega a uma nova descoberta. Ele fala com que a gente tem uma bagagem do passado, com estudos, com comprovações, e aí existe uma preocupação, principalmente quando a gente fala de texto científico, do uso de substantivos e adjetivos, e inclusive de comparações. Se eu puder falar, tem mesmo inclusive alguns pontos importantes que a gente poderia até mesmo ter para poder falar sobre o texto científico, seria comparativo e superlativo, porque assim como eu falei para você, o texto científico ele tem essa importância de se falar de alguma coisa que era de antes para poder falar de uma coisa atual. Então, muito provavelmente, vai se fazer uma comparação, vai se falar sobre algo que está a mais, ou inclusive falar de alguma coisa que é muito pior. Então é por isso que o comparativo ele se torna uma coisa natural de aparecer em um texto científico. E o substantivo e o adjetivo ele tem essa função de ser uma classificação gramatical diferente de, por exemplo, quando a gente fala de tirinha, quadrinho e cartaz, porque a preocupação do texto é outra. Quando a gente fala de cartaz, a gente está preocupado em verbos, em ações que você vai fazer. Quando a gente fala de uma tirinha, as ações são muito mais importantes também, mas é uma outra perspectiva. Já no texto científico, a preocupação é de que a gente tenha uma descrição, que a gente fale sobre métodos, então o seu objetivo vai ser sempre com que você veja qual que é o ponto inicial, o que a gente tinha como antes na parte científica e o que vai fazer com que a gente tenha então esse desenvolvimento que aí por fim vai chegar a uma conclusão sobre um novo atestamento, sobre uma nova ideia do que vai ser surgida. Esse tipo de texto, esse gênero textual,
vai ser muito frequentemente confundido com o texto informativo. Vou dizer que a abordagem é diferente? Não vou dizer que a abordagem é diferente. É apenas que talvez muitas pessoas se enganem que o texto informativo ele é exatamente igual a um texto científico, mas é aquela coisa que muitas vezes a gente não consegue ver realmente a diferença, porque a diferença não importa tanto. É tipo assim, é como a gente falar da diferença do que a gente tem da banana ouro, da banana nanica. Pode ser que realmente tenha algumas diferenças, mas a grande coisa que a gente tem é que os dois não passam de bananas. Então, não existe uma diferença que vai fazer com que, se você olhar uma estratégia de que você faz de tirinha em anúncio, não faça com que você, em um texto científico, não possa responder com a mesma estratégia para um texto informativo. Você pode, mas o texto científico ele tem uma outra visão. Ele geralmente também fala com outras pessoas que são exclusivas da área. Por isso que você tem um pressuposto de que talvez o texto científico seja um pouquinho mais difícil, porque ele pressupõe que você já tenha certos conhecimentos para poder ler o texto. O texto informativo, ele parte de outro pressuposto que é o que você não sabe. Então, talvez que muitas pessoas se sintam meio frustradas quando aparece um texto científico. Mas assim como eu falei para você, são 4 perguntas do que a gente teve de todo o Enem até 2023 que tivemos um texto científico. Então pode ser que você não tenha que lidar com isso, mas apareça um texto informativo que possa te confundir um pouquinho. E aí depois, em um outro episódio, eu vou falar especificamente sobre o texto informativo. Então, você já sabe, você pode me encontrar nas redes sociais como Alessandro Perry. Você pode também me encontrar falando de espanhol, inglês e literatura no professoralessandro.net. Ou se quiser você também ver e estudar comigo nos meus cursos, professoralessandro.net/cursos. Inclusive, se for de espanhol, professoralessandro.net/espanhol. Quiser entrar em contato comigo, tem minhas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. E, inclusive, o meu e-mail, contato@professoralessandro.net. Nos próximos episódios, vamos falar mais de Enem de espanhol. E quem sabe, a gente vai ficar com cada vez menos medo. E, inclusive, quero saber de vocês o que vocês estão achando dos episódios. Muito obrigado por vocês terem me ouvido e terem ficado até aqui. E a gente se ouve num próximo episódio. Até mais!